Vamos lá. Na aula 7, nós criamos, então, este formulário para fazer o cálculo de salário aqui no CineBuilder. E se a gente voltar lá para a nossa aplicação, então nós temos aqui o formulário empregado FXML, o programa main e o CSS, que vamos trabalhar nele depois. Bom, o que nós vamos fazer agora? Voltando lá na aula número 5, que eu falei do modelo MVC, vamos voltar lá para relembrar. A estrutura MVC, a estrutura, como a gente diz na aula 5, Model, Controllers e Views, nós criamos a nossa View, que é o nosso formulário. Agora nós vamos criar uma classe para controlar esse formulário. E agora, graças a essa classe aqui, é que nós vamos conseguir fazer o formulário funcionar, digamos assim. E nós vamos, então, deixar que o usuário digite um nome, um salário por hora, horas trabalhadas, e ao clicar em calcular, ele vai calcular e mostrar o resultado. Então, quem vai fazer isso é o controller. Então, nós vamos lá criar uma classe para ser a controladora desse formulário empregado. Esta classe é interessante que ela fique junto aqui do pacote de interface gráfica. Então, vamos clicar aqui em interface gráfica, New Class. Por padrão, é interessante que a classe tenha o nome do formulário que ela vai controlar e a palavra controller, para que a gente saiba que ela é uma classe controladora daquele formulário. Então, o nome da minha classe vai ser empregado controller. E vou dar um finish aqui para criar a classe. Então, observe que agora eu tenho aqui interface gráfica empregado FXML e empregado controller. Está aqui a minha classe controller. Bom, mas antes mesmo que a gente programe essa classe controle, nós vamos lá no CineBuilder e vamos avisar para o formulário empregado FXML que quem vai controlar o formulário é esta classe empregado controller. Como que a gente faz isso? O processo é bem simples. Nós vamos aqui no formulário, clicar com o botão direito, Open with CineBuilder. Vamos abrir o formulário no CineBuilder. E aí observe, nós vamos aqui, olha, pela primeira vez que a gente vai entrar nessa opção, nós vamos clicar aqui em hierarquia para ocultar, e aqui observe que tem Library Controller. É aqui que eu vou dizer quem é a minha classe Controller. Olha que interessante, Controller Class. Quem é a minha classe Controller? Se eu clicar aqui, ele já localiza o arquivo lá, interface gráfica ponto empregado controller. Cliquei, dou um File Save ou Ctrl S, salvei, e posso voltar para a aplicação. Vou dar um quit aqui. Pronto, eu já avisei lá então para o empregado FXML que quem vai controlar aquele formulário é esta classe empregado controller. Feito isto, agora o que nós vamos fazer? Para cada tipo de objeto que a gente tem lá no empregado FXML, nós vamos importar o objeto aqui. Então, como que nós vamos fazer essa importação? A primeira importação que a gente precisa fazer, lá do nosso pacote JavaFX, javafx.fxml, é da própria notação FXML. Para que vai servir essa notação FXML? Para que a gente possa vincular os objetos que nós vamos criar aqui dentro da classe controller aos objetos que eu tenho lá empregado FXML. E como a gente vai trabalhar no nosso empregado FXML com 3 tipos de objeto, campo de texto, campo de rótulo ou label e botão, nós vamos importar esses objetos. Onde que estão esses objetos? Eles estão lá em JavaFX, no pacote JavaFX. Eles estão dentro de cine.control. É aqui que estão os controles. Então, se eu fizer fx.control.textfield, olha, eu estou importando o text field da minha biblioteca JavaFX. Nós vamos importar também o label, javafx.cine.control.label. E o outro tipo de objeto que estamos usando no formulário é o botão. O botão se chama button, javafx.cine.control.button. Tá aí, importei.
E agora nós vamos fazer o que aqui na classe controle? Nós vamos criar um objeto para cada objeto que eu tenho lá no formulário empregado FXML. Mas cada objeto que eu preciso manipular. Então vamos voltar aqui no formulário para chamar a atenção do seguinte aspecto. Vamos abrir aqui no CineBuilder. Observe aqui no formulário. Eu não vou precisar manipular com esse objeto aqui empregado, nem com esse aqui nome, nem com esse salário por hora, nem com esse horas trabalhadas. Mas eu vou precisar manipular aqui com o campo de texto que o usuário vai digitar o nome, o campo de texto que ele digita o salário por hora, o campo de texto de horas trabalhadas. O botão calcular e o botão limpar também eu vou manipular, porque eu quero receber ações desse botão, e o resultado eu vou mostrar os resultados. Então, para cada um desses objetos que eu vou manipular, porque ou vai haver interação do usuário, ou eu vou mostrar para ele no objeto algum resultado, como é o caso do resultado, eu preciso criar uma variável. Então, eu vou precisar de uma variável aqui para o campo de texto nome, uma variável para o salário por hora, aqui para horas trabalhadas, uma para o botão calcular, para o botão limpar e uma para o resultado. Então, vamos lá. Então, nós vamos criar aqui essas variáveis apontando para esses objetos. Então, a gente vai colocar aqui @fxml, é essa anotação fxml que vai me permitir vincular o objeto aqui com o objeto lá no formulário. Então, nós vamos criar aqui private, do tipo textField, por isso que nós importamos lá em cima o tipo textField, txt nome. Aqui tem uma observação interessante. Nós vamos usar como padrão objetos do tipo texto, começando com txt. Objetos do tipo label, começa com LBL. E objetos do tipo bottom, embora a maioria dos programadores em Java chamam apenas de BT, eu vou chamar de BTN. Vamos lá então, vou criar agora private, notação fxml de novo, para vincular lá com o formulário. E vamos criar agora private, outro text field, que é o campo que o usuário vai digitar o salário por hora, txt sal-hora. Faltou um T aqui, digitei errado. Então, vamos ser mais rápidos agora. Vamos criar agora um private text field também para o campo de horas trabalhadas. txt horas trab. Agora, vamos criar mais um para o botão calcular. Private. Agora é do tipo bottom. btn calcular. Vamos criar um para o botão limpar, private bottom btn limpar, e vamos criar um para o resultado. Private, o resultado está em um label, não é mesmo? LBL resultado. Pronto. Feito isso, vou salvar aqui. E agora nós vamos vincular esses objetos que nós criamos aqui, txt nome, txt sal-hora, com os respectivos campos lá no formulário. O formulário não sabe ainda quem é quem. Como que a gente faz isso? Nós vamos lá no formulário, abrir com o CineBuilder, Open with CineBuilder. E agora a gente seleciona aqui os objetos. Observe. Eu vou selecionar aqui o campo de nome. E aqui, olha, vou fechar aqui para mostrar desde o início. Aqui no Inspector, a gente vai na aba Code. E observe que se eu selecionar aqui, ó, fx2.id, ao clicar aqui, observe que os objetos que nós criamos lá na classe Controle, eles aparecem aqui. Então, nós vamos selecionar para o primeiro, é o txt nome, pronto, já vinculei. Vou selecionar para o segundo é o txt sal-hora,
O terceiro é o TXT horas trab. Agora aqui o botão calcular, olha, clico no botão calcular, Identity BTN calcular, clico no botão limpar e agora Identity BTN limpar. Observe que ele vai eliminando aqueles que eu já selecionei, que já fiz o vínculo. Agora só sobrou LBL resultado. Pronto. Ok. Vinculei os objetos da minha classe controller com os objetos aqui na minha view. Dá um file save, file kit. Ok. Então agora a minha view empregado fxml, ela já sabe quem são os objetos que ela vai utilizar aqui na classe controller. Agora sim, eu posso começar a programar aqui a classe controller e fazer esse vínculo desses objetos aqui. Bom, vamos encerrando por aqui. Na parte 2, nós vamos ver então como programar as ações para que aquele botão calcular funcione.